Bem, nossa aula de hoje é a quinta aula de absorção e transporte, onde nós vamos falar sobre a absorção agora de gases, né? Viemos falando de absorção de água, de sais minerais e hoje vamos falar um pouquinho sobre os gases. Bem, e o funcionamento dos estômatos, que é por onde entra de fato o gás mais importante, que é o CO2, para a fisiologia da planta. Muito bem, esse CO2, ele entra pelos estômatos e os estômatos é uma célula extremamente adaptada para isso. Nós vamos ver alguns mecanismos de controle muito precisos da abertura dessa célula e foi muito importante para o surgimento das plantas terrestres, né? Então, são encontrados em angiospermas, em gimnospermas, em pteridófitas e em briófitas. Então, todas as plantas terrestres possuem essa célula importante, né, e necessária para que haja esse controle da perda de água, uma vez que quando o CO2 entra, é inevitável que a água seja perdida e em um ambiente terrestre a perder água não é um processo muito desejado, né? Muito bem, essa é a água então, esse CO2 ele entra, né, pelo estilo, pelo poro estomático e inevitavelmente a água é perdida na forma de vapor, né? Esse CO2 ele entra exatamente para ser usado nesse processo fantástico, maravilhoso e tudo de bom, que é a fotossíntese, né? Então o CO2 ele é incorporado então na produção dos carboidratos, principalmente na forma de açúcares, a partir então da fotossíntese, onde a energia necessária para que isso aconteça vem do sol, né? Então lá nos cloroplastos, que esse CO2 vai se difundir através das células até ele estar disponível para a enzima-chave desse processo, que a gente vai falar na aula de fotossíntese, utilizar esse princípio, esse produto, né, esse substrato para a produção então de carboidratos, ok? Certo. Então, onde ocorre, né? Em que parte da planta que a gente encontra estômatos? Vocês lembram lá de anatomia, né? Que vocês viram corte de folhas, de caule, de frutos e tudo mais, todos os vários tipos de tecidos que compõem o corpo de uma planta. E os estômatos normalmente estão localizados nas folhas, né? Caules verdes, flores e frutos também nós encontramos. A maioria das folhas a gente pode encontrar densidades variadas de estômatos por milímetro quadrado, de 30 a 400 estômatos, mas pode chegar até mais de 1000 estômatos por milímetro quadrado. Então está aqui a localização, é uma célula da epiderme que tem cloroplasto, isso é um detalhe importante, é uma célula clorofilada. Aqui está o poro estomático, né? E ela fica localizada na epiderme desses tecidos, né? Que podem ser desde folha a caules, flores e frutos. Aqui tem uma visualização, um esquema geral muito interessante para a gente relembrar um pouquinho de anatomia e a importância dessa localização dessa célula. Aqui tem um estômato, né? Aqui tem o poro estomático, as resistências que corresponde à abertura, o grau de abertura desses estômatos. Logo abaixo eu tenho uma câmara de vapor, né? Que concentra esse CO2 aqui, que vai ser difundido para as células do mesofilo, aonde de fato vão ter então os cloroplastos que vão utilizar esse CO2 na fotossíntese. Então esse poro ele precisa estar aberto, né, que tem uma camada de cutícula que impermeabiliza essas células para evitar com que a água se perca por aqui e sim a perda de água acontece principalmente pelas células estomáticas. Então normalmente eles estão localizados na face abaxial das folhas, né, os estômatos, embora existam plantas que existem estômatos nas duas faces da folha. Normalmente na face adaxial nós não encontramos estômatos. Então ele é um complexo de células, né, onde é composto de célula guarda, das células subsidiárias e do poro estomático ou do ostilo. Então aqui nós temos a célula guarda, aqui temos os beta-cloroplastos, tá vendo o tamanho deles, né? São cloroplastos bem grandões, bem expressivos, grânulos de amídos bastante densos dentro dessa célula. Aqui esse poro ele se encontra aberto e aqui ele se encontra fechado. Então o que leva à abertura e o fechamento desse poro? Que é o principal objetivo da nossa aula de hoje, é entendermos esse processo de abertura e fechamento dos poros. Bem, a principal teoria que explica como é que esse poro se abre é a teoria da osmorregulação. Nessa teoria, o que é de fato observado é que há um grande fluxo de potássio por interior da célula guarda quando o poro se abre. Esse potássio então entra para dentro da célula guarda com gasto de energia, né? Então é um transporte que demanda energia, ou seja, vai contra um gradiente potencial eletroquímico. Essa energia vem através da ativação de bombas de ATPase
Essas bombas, então, são ativadas, hidrolisando o ATP e levando a extrusão de prótons de H+ para o exterior da célula. E esses prótons de H+, então, quando eles retornam para a célula, ativam, então, os canais que fazem com que o íon de potássio entre dentro da célula, guarda, possibilitando, então, a mudança do potencial osmótico dessas células. Juntamente, para a manutenção da eletroneutralidade, o cloro é transportado por simporte para dentro dessas células que estão acontecendo isso, lá na célula guarda. Bem, esse potássio, então, dentro da célula, o que ele faz? Ele entra dentro da célula, está aqui a teoria da osmorregulação através dos íons de potássio. Esse potássio entra através, então, com gás de energia. Por quê? Porque a ativação da ATPase, que leva à extrusão de prótons de H+, e que ativa, então, as bombas que fazem esse transporte do potássio. Juntamente, o cloro vem na tentativa de manter a eletroneutralidade. Esses potássios são, então, acumulados no vacúolo da célula, fazendo com que o potencial osmótico, lembra lá o PCS, ele vai ficando cada vez mais negativo no interior dessa célula. Quando fica negativo, a água entra dentro dessa célula, e a célula fica túrgida e o poro se abre. Outra fonte também importante da osmorregulação dessas células é a sacarose. Então, a sacarose, ela pode vir de diversas fontes, desde sendo importada de outras células do mesofilo, da célula subsidiária, como fruto da degradação do amido lá no cloroplasto. Se nós acompanharmos a rota aqui de degradação do amido, nós vamos chegar à conclusão que no final desse produto, nós formamos sacarose, lá no citoplasma da célula. Então, essa sacarose pode vir tanto da degradação do amido, quanto importado das células subsidiárias do mesofilo, que também faz com que o potencial osmótico fique mais negativo e, consequentemente, a água entre dentro dessa célula. A água entrando, nós já sabemos que o que acontece é que a célula fica túrgida. E no caso das células do cloroplasto, que apresentam aquele espessamento, deposição de microfibras de celulose, esse poro se abre, graças a essa deposição radial dessas fibras, permitindo então com que quando a célula está túrgida, o poro se abre. Bem, aqui é um gráfico que compara o efeito da sacarose e do potássio na abertura dos cistômatos. Então, esse gráfico é muito interessante, porque aqui nós temos a hora do dia, o início da manhã até a noite, e aqui nós temos a abertura dos estômatos em micrômetro. E desse outro lado, nós temos, então, a concentração, a mancha de potássio presente na célula guarda, e aqui é de sacarose presente na célula guarda, que é a linha vermelha. Então, a linha azul nos mostra que no início da manhã, quando o sol, então, está surgindo, e que, de fato, vamos ter energia para realizar a fotossíntese, a concentração de potássio aumenta de forma bem expressiva, e muito rápido. Em torno aqui de 2 horas, a concentração já está no máximo que ela pode ser atingida. Que coincide com a linha preta, que é exatamente o grau de abertura estomática. No caso dessa planta aqui, a maior abertura dos estômagos acontece por volta de 2 da tarde, entre 1 e 3 horas da tarde. Beleza, os estômagos não estão extremamente abertos. Se eles estão muito abertos, significa que a célula está muito túrgida, tem muita água e permite com que esse poro esteja aberto. Então, o potássio é o principal responsável dessa manutenção da turgescência nesse início do processo. E, em seguida, nós observamos aqui um aumento substancial da sacarose, embora mais lentamente do que o potássio, nesse processo, mantendo os estômatos abertos ao longo desse período do dia. Chega no final da tarde, então o que a gente começa a observar? A luz vai embora, não tem energia mais para fixar carbono. Não há mais a demanda de que esses estômagos permaneçam abertos. E aí o nível de potássio vai a níveis muito baixos e de sacarose também, que é remobilizado para nova síntese de amido. Então, esse mecanismo da teoria da osmorregulação é muito importante que vocês tenham em mente o papel do potássio da sacarose para que possamos compreender como que a célula guarda fica túrgida, e eles são os responsáveis, então, pela manutenção da abertura dos estômatos. Bem, um ponto importante é relacionarmos o controle dos estômatos com as questões ambientais. Então, ele tem uma relação muito direta entre o grau de abertura desses estômatos e as condições do ambiente. Alguns fatores são muito importantes para a indução da abertura desses estômatos, como luz, baixo teor de CO2 dentro da câmara subestomática, temperatura moderada e água suficiente. Tendo essas condições, elas estão todas propícias para que os estômatos se abram.
E esse poro só vai abrir porque vai entrar aqui no interior dessas células água. Essa água ela só vai entrar porque é uma redução do potencial osmótico causado tanto pela entrada de íons de potássio, como também a presença de sacarose. E aí com os poros então abertos, a entrada agora de CO2 para que seja realizado então a fotossíntese. Temos todas as condições favoráveis para que isso aconteça. Bem, se as condições então, nós estamos no escuro, altas concentrações de CO2 já na câmara subestomática, a temperatura extrema ou deficiência de água, são situações que não favorecem com que os sistemas permaneçam abertos. E então a saída de água da célula guarda, ela murcha, essa saída de água se dá principalmente pela saída dos íons de potássio e pela diminuição da concentração de sacarose, e aí há então o fechamento da célula guarda. Bem, alunos, era isso a nossa proposta da aula de hoje, né, que venhamos a compreender como os gases são absorvidos e a principal teoria da osmorregulação que leva à abertura e fechamento desses estômagos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.